Tudo bem? Então, continuando, a gente vai estar falando um pouquinho sobre salto qualitativo e militarismo nas forças auxiliares. Então, nós temos o militarismo propriamente nas forças armadas de todas as nações e especificamente no Brasil e em muitas nações pelo mundo, nós temos forças auxiliares que são militares também, né? Especialmente relacionadas às polícias ostensivas, né? Normalmente as polícias judiciárias não, normalmente as polícias judiciárias elas adotam a postura civil, né? Elas adotam um sistema civil. Já as polícias ostensivas, elas têm, é comum que sejam militares, né? E os corpos de bombeiros, como forças auxiliares do Exército também, normalmente são paramilitares, normalmente não são militares. Mas aí vem a primeira questão, né? Por que o Brasil escolheu esse modelo? Por que o Brasil escolheu então um modelo de forças armadas militares, o que é natural, mas o de forças auxiliares que também sejam militares, né? Então o que é o militar? O militar basicamente é um ser humano, né? É um servidor público que tem autorizado o uso da força em defesa da nação. Então perceba que se a gente olhar só o conceito de militar, você não consegue identificar isso bem no policial militar, né, que é a polícia ostensiva do Brasil, e no bombeiro militar, que é principalmente para resgate, salvamento, combate a incêndio. Então perceba que não se encaixa muito bem. Mas vamos ao conceito inicial então. O que é o militarismo? O militarismo é um sistema social com conceitos incorporados. Então eles adotam conceitos muito particulares de conduta, de postura, de moral, de ética, muito forjados. Tanto que todos os militares têm que passar por socialização militar, ele tem que adquirir uma identidade daquele grupo. E essa identidade é muito forte. Ela é tão forte que quando você encontra um ex-militar, por exemplo, alguém que já foi para a reserva remunerada, ou então que pediu baixa do militarismo e foi para um outro órgão, exerce outra atividade, você normalmente o identifica ainda como militar porque a socialização dele foi muito intensa, foi muito forte. O que mudou a postura, o modo de enxergar a vida. Então ele normalmente no início ele passa por uma quarentena em que ele recebe uma imersão de doutrina militar. Então ele passa a agir e pensar de uma maneira diferente. Isso não retira a intelectualidade e nem o raciocínio do rapaz, apenas dá uma nova forma de agir, uma postura. E aí a gente avança lá para o final para o final da palestra, que são os conceitos mentirosos que se incorporam, né? Que o militar ele é burro. Na verdade o militar não é burro, ele adquire uma certa rusticidade, o que é confundido com ignorância, mas na verdade não é. Nós temos exemplo de muitos e muitos militares com uma intelectualidade extraordinária e que inclusive desenvolvem pesquisas e constituem patentes no Brasil. O ITA, por exemplo, o IME, são instituições superiores militares que estão à frente de muitas e muitas outras instituições no Brasil. Então o militar não é cabeça oca, né? Mas ele tem uma socialização diferente, ele tem uma postura, uma conduta, um modo de vestir, um modo de agir, a sua organização gerencial é diferente e ele tem uma questão também muito forte a respeito da auditoria. E os dois pilares que fundamentam o militarismo é a hierarquia e a disciplina. A hierarquia e a disciplina tem em todos os organismos que a gente tem por aí, privados e públicos, existe hierarquia e disciplina. Só que no militarismo isso é muito reforçado. E a hierarquia, existe uma ordenação da autoridade, a hierarquia é isso, é a ordenação da autoridade, existe uma ordenação da autoridade muito intensa, de forma que pouca diferença na data de entrada, um é obrigado a chamar o outro de senhor ou excelência, né, de acordo com o estabelecimento daquele símbolo, daquela autoridade. E a disciplina no militarismo é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação, do normativo e das ordens. Então a disciplina no militarismo ela também é muito maior, ela é ampliada e muito. Tanto que militares facilmente são colocados, dispensados do serviço militar, são colocados na cadeia, e a disciplina é tão forte, que é cerceado inclusive um direito que é basicamente fundamental, que é o direito à liberdade.
Então, no Brasil, por exemplo, para você colocar um homicida de trás das grades é muito difícil. Em compensação, um militar que chega atrasado ao serviço, ele passa 2, 3 dias detido, cerceada completamente a sua liberdade. Então, o poder de punição em cima do militar é muito maior. O mesmo crime na esfera civil, ele também existe na esfera militar. Só que na esfera militar, normalmente é colocado o dobro ou mais da pena que é dado ao civil. Então tem gente que, por exemplo, outro falso conceito que é dado é que o militar ele tem regalias por ter uma justiça, um sistema judiciário separado. Existe a justiça militar, as auditorias militares, as justiças militares. Mas na verdade é o contrário, o rigor é muito maior. O Código Penal Militar e o Código Processual Penal Militar, ele é extremamente mais rigoroso do que o penal comum, o penal civil, o penal do cidadão comum. E as estruturas administrativas também, as transações disciplinares, que são no meio administrativo também, são extremamente rigorosas. A ponto, por exemplo, de um subordinado simplesmente fumar na frente da autoridade e poder ser preso, por exemplo. Então esse rigor faz com que a instituição militar ela tem algumas características que a fazem funcionar de certa forma melhor. Ela é mais auditada, inibe a corrupção, inibe uma série de problemas internos. Em contrapartida, o sujeito militar, o servidor público militar, ele fica sujeito a um estresse maior. Alguns até encaram como se isso fosse uma opressão, porque comparado aos demais regimes, né, dos demais órgãos, ele passa por uma sobrecarga maior de imposição de autoridade e imposição de disciplina. Mas comparativamente, por exemplo, os corpos de bombeiros militares, na Carnaval, por exemplo, feriado de Carnaval, feriado de Ano Novo e Natal, sempre estarão funcionando em regime permanente, polícias militares também. Agora, se você olhar, por exemplo, o sistema de saúde, que também deveria ter um plantão, durante esses feriados eles não funcionam. Eles fingem que funcionam. Os servidores públicos são escalados e simplesmente não vão, porque não compensa ir. Compensa passar com a família. Agora, por força do militarismo, funciona. E aí vem uma questão. Para o militar em si, talvez não compense tanto ele ser militar. Talvez, por exemplo, se o Corpo de Bombeiros e a Polícia Ostensiva não fosse militar, talvez o servidor tivesse mais regalias, fosse mais tranquilo. Mas para a sociedade compense muito que esses serviços sejam militares. Por quê? Porque existe a garantia de que o serviço vai ser feito e bem feito pela imposição dos regulamentos. Pela imposição, principalmente desses dois pilares, da hierarquia e da disciplina. De certa forma que, por exemplo, isso é uma opinião particular minha, eu acredito que o serviço de saúde, por exemplo, deveria ser militar. Porque é um serviço que deve ser fornecido permanentemente e com qualidade de auditoria, né? E com uma eficiência, um padrão de qualidade que, infelizmente, por ser civil no Brasil, e aí nós temos a latinidade envolvida, né? Nós temos esse negócio de jeitinho, de se dar bem, da folga, da tranquilidade, não deixa com que o servidor público civil tenha um desempenho nos serviços de plantão tão bom quanto os militares. Então, ser militar para a sociedade, que as organizações sejam militares, é muito melhor. É muito melhor mesmo. Mas por que então que, no final das contas, os corpos de bombeiros e as polícias ostensivas são militares? O primeiro motivo é porque os serviços são permanentes. O segundo motivo é porque, sendo a polícia ostensiva um braço efetivo do Estado, ela precisa ter uma hierarquia e disciplina muito forte. Então, por exemplo, em grave comoção social, por exemplo, não há, por exemplo, direito à greve, e sim a polícia militar ela tem que cumprir ordens. Então, quando ela vai à manifestação, ao invés dela participar da manifestação, ela vai inibir a manifestação.
contra os poderes instituídos. Então as autoridades têm interesse também que as polícias e os corpos de bombeiros sejam militares. E um terceiro motivo é na defesa da nação. O Brasil é uma nação de paz. Sendo uma nação de paz, não é tão interessante que se constitua um exército muito numeroso, muito volumoso. Então o que acontece? Você estabelece um exército menor em número, em quantidade. Em contrapartida, você estabelece efetivos nos estados, que inclusive não são custeados pela federação. O Exército, Marinha e Aeronáutica é custeado pela federação, mas a Polícia Ostensiva e o Corpo de Bombeiros é custeado pelos estados. Então você constitui esses efetivos, que eles estejam sempre preparados e sejam forças militares preparadas para serem incorporados ao Exército em caso de problemas com a soberania nacional. Então é como se você tivesse um exército gigantesco, mas na verdade a federação tem que pagar um exércitozinho menor. E a soberania está garantida não só pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, mas também pelas forças auxiliares que podem ser aplicadas a qualquer momento pela Presidência da República, né? Então por isso a importância, né? Por isso que temos a Polícia Ostensiva e o Corpo de Bombeiros Militar. Desfazer isso seria um erro muito grande, né? Desfazer isso, porque estaríamos fazendo com que a qualidade do serviço caísse, né? Nos sistemas de plantão, e também nos forçaria a aumentar os efetivos, por exemplo, do Exército, por exemplo, né? E aí vem uma observação. A quem então interessa a desmilitarização da Polícia Ostensiva e do Corpo de Bombeiros? Primeiramente, né, alguns integrantes da Força. Alguns integrantes da Força entendem que são oprimidos por serem militares, então deveriam ser como os demais organismos públicos, né, serem mais tranquilos. Mas também há o interesse de determinadas autoridades. Por quê? Se você retira força, essa imposição militar, aquele que está no poder perde a força de aplicação, né? Perde a força impositiva do Estado, né? Porque a polícia civil pode não ser tão ostensiva assim e obedecer tantas ordens quanto a polícia militar. Mas em contrapartida, fica mais fácil de você estabelecer um poder mais tranquilo, visto que a gente veio de uma época em que passamos por ditadura militar. Então, passando por ditadura militar, nós vivemos agora nesse momento que as nossas autoridades políticas são exatamente aqueles que sofreram pelo regime militar. Então eles não têm interesse, efetivamente, eles têm como se fosse eles são arredios ao militarismo. Eles não são a favor de forças militares. Eles têm sempre aquela apreensão, e aí vem-se a cultura do antimilitarismo. E essa cultura do antimilitarismo tem passado uma ideia para a sociedade, uma ideia falsa para a sociedade, que você ter polícia ostensiva e corpo de bombeiros não militar é melhor. E aí são apregoadas uma série de mentiras, né? Passa a ideia de que, na verdade, a sociedade é oprimida porque temos polícias militares, porque temos forças auxiliares militares, por exemplo. Ou então de que os militares são ignorantes, ou então de que os militares não têm um sistema bom de gestão, que os militares não fornecem um bom serviço, quando na verdade é justamente o contrário. Por exemplo, quando a Polícia Civil quer desempenhar um serviço de qualidade, ela normalmente o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela adota o paramilitarismo, inclusive coloca militares, realiza formaturas, e é exatamente isso que acontece, por exemplo, nas escolas de formação. Eu passei, por exemplo, pela escola de formação da Polícia Federal, que é uma polícia civil, e lá a gente vivia o paramilitarismo. Utilizava uniformes, fazia formaturas, marchava, colocava em forma, fazia tudo que o militar faz. Por quê? Porque
buscava-se a excelência na formação. Então, quando a polícia quer, na verdade, atingir qualidade, ela busca esses itens, né? E não o contrário, como é divulgado para a sociedade em si, né? Outra coisa que é divulgada é que o militarismo é feito para a guerra, realmente é feito para a guerra. Mas, no Brasil, a ostensividade faz com que as polícias ostensivas, né, respondam de maneira adequada o confronto. E aí fala assim, porque a polícia mata muito, mas a polícia morre muito também. Inclusive, a fiscalização da sociedade, da mídia, tem sido tão intensa que, na verdade, os policiais cada vez têm matado menos e cada vez têm morrido mais. E as mortes que os policiais provocam são mortes em decorrência de trocas de tiro, por exemplo. Não é morte, normalmente, não é aquela morte que ele mata por matar. E quando ele mata por matar, independente dele ser civil ou militar, ele passaria por isso. Por quê? O que acontece? A legislação brasileira, ela é frágil e ela é muito tranquila, é muito amenizada para o cidadão, de forma que determinados crimes até mesmo compensam. Então, por exemplo, para uma pessoa que vive na pobreza, participar do tráfico é uma saída para ele, que vale a pena. É uma saída que vale a pena. Então, ele participando dessa saída que vale a pena, ele entra em confronto independente, ele vai matar policiais, eles vão se matar também, independente se é militar ou civil a polícia. Então, por exemplo, o Brasil passa por uma crise aí de 60 mil homicídios. Alguns desses homicídios certamente são realizados por polícia ostensiva, independente de ser militar ou civil, e muitos deles em confronto entre eles mesmos. Agora, o que eu garanto é que a resposta ao confronto, a resposta à altura ao confronto, ela é mais adequada pelo militar, que cumpre ordem e está hierarquizado, está obedecendo a autoridade, né? E aí, como é que funciona esse processo? Esse processo é de uma desinformação da sociedade, de forma que vai se desinformando, até que alcance o salto qualitativo. O que é o salto qualitativo? Você vai progressivamente evoluindo até causar uma revolução. Então você vai desinformando até que seja comum, todos aceitem um determinado argumento de que as polícias militares e de que os corpos de bombeiros tenham que ser civis. E aí, quando isso for implantado, já é de senso comum. Não, realmente é melhor do que as polícias ostensivas e corpos de bombeiros sejam civis, quando na verdade é uma falácia, quando na verdade é uma mentira e é completamente desinteressante para a sociedade, que a gente deixe de ter forças auxiliares, né? E aí, nesse contexto todo, eu posso até citar um caso para concluir aqui esse vídeo. Eu estava acessando determinado blog e as pessoas estavam discutindo lá sobre o militarismo ser ou não ser militar. E são militares das corporações, né, as forças auxiliares. E aí um determinado militar foi contar a história dele. Então perceba que essas falsas ideias, elas têm alcançado não só a sociedade comum, mas também a parte interna da corporação, né? E olha só a história dele. Ele colocou lá a história que deveria desmilitarizar a polícia militar. Por quê? Porque ele foi ao banco endividado, chegou no banco, o banco não aprovou o crédito dele. Resumidamente, então o crédito dele não foi aprovado porque ele era militar. Ué, mas até agora eu não entendi. Até agora eu não entendi essa imbecilidade. Assim como as demais, né? Só que essa chega a ser engraçado, né? Quer dizer então que ele não teve o crédito aprovado dele porque ele era militar? É uma piada. Isso é uma piada. E aí vai. E aí a gente vai construindo, né? Construindo essas mentiras. E tomara que, na verdade, essas mentiras, com o passar do tempo, sejam desconstruídas
a sociedade realmente dê valor no policial militar, naquele que luta pela segurança do cidadão ostensivamente, o corpo de bombeiros ainda militar, que resgata, que salva, que combate incêndios, que luta pela sociedade, salvando vidas e bens com agilidade, com presteza, com organização e se mantendo militar, né? Se mantendo militar, sem essas falácias que têm sido impregnadas na cabeça do cidadão e dos militares. Esse é o vídeo de hoje.